volta ao programa Empresários da Beleza com Kátia Fonseca, em companhia do Nicolas Soares, que tem alguns trabalhos aí também. E nesse momento vamos falar sobre hipnoterapia. Exato. O que seria a hipnoterapia, Nicolas? Na realidade é um conjunto, né? São técnicas de terapia, né? Utilizado ferramentas de hipnose junto. Então, na realidade é um atendimento conversacional também, para poder entender um pouco mais sobre a causa, né? E é legal também a pessoa falar. Porém, se a pessoa ela não se sente às vezes à vontade, ela percebe que quer fazer o processo, mas tem alguns receios, às vezes a questão de falar, tal. E aí a hipnose cai muito bem. Por quê? Porque a hipnose nada mais é, Kátia, do que a gente acessar o subconsciente da pessoa. Então, o que acontece? Essa ferramenta de hipnose, ela tem uma técnica de distrair, né, o senso crítico, que é aquilo que nos rege no dia a dia, né? E aí o que acontece? Quando ele distrai esse senso crítico, o subconsciente entrega todos os traumas, aonde foi o trauma, quando foi o trauma. Por isso que tem uma técnica que a gente usa, inclusive, que é a regressão de emoção. A gente consegue voltar exatamente onde a pessoa sentiu aquela sensação. Você imagina uma pessoa com anos de gagueira, e gagueira severa, e você poder voltar lá onde foi a causa daquela gagueira, e ela voltar e não gaguejar mais. Sempre existe um gatilho que causa aquele problema, né? Exato. Eu como terapeuta na área capilar, também a gente sempre estuda a respeito disso, né? E sempre tem aquele momento que causou aquele resultado, né? E a palavra-chave da hipnoterapia é exatamente isso. É tratar causa e não efeito. Então, eu tenho medo de dirigir. Tá ok, esse é o efeito. Qual que é a causa? É porque conscientemente a pessoa fala, é porque eu vi um acidente e aquilo me causou. Tá, isso é que ela consegue descrever de forma consciente. Tá tudo certo. Vamos perguntar para o sub? Aí a gente descobre que não tem nada a ver daquilo. É algo que de repente foi lá atrás, na infância, que assemelhou com aquilo que ela viu hoje como adulta, de repente, e somatizou tudo e aí ela hoje não consegue dirigir. Então, se você não tratar a causa, você nunca consegue resolver o efeito. Né? E aí, por vezes, por que a ferramenta da hipnoterapia também é muito efetiva? Às vezes tem alguns métodos que as pessoas buscam que vão anos fazendo consulta e não conseguem chegar numa solução. Por quê? Até às vezes por questão do próprio método, né, que não pode ser muito, como posso dizer, não é invasivo, mas ele tem que deixar a pessoa ir no tempo dela. E o problema é que quando deu o tempo da consulta, acabou. Na hipnoterapia, o bacana é isso, porque você consegue ganhar muito rendimento, não só em tempo da própria consulta, né, como também em poucas sessões resolver. Tem casos que uma sessão consegue, tem casos que em 4, mas tem métodos aí hoje, por exemplo, que a pessoa está 2, 3 anos, né, passando com um profissional e não resolveu o problema. Me fala um pouquinho, assim, eu acho que é uma curiosidade de quem busca por esse serviço, né? Me fala um pouquinho sobre a sua formação e o seu conhecimento nessa área também, né? Volta um pouquinho atrás e conta como que você chegou a começar esse trabalho, o que te trouxe para essa área também. Interessante, eu sou estudante de psicologia, né, há 5 anos, e aí quando eu comecei a entender como funcionava todo esse processo de atendimento e comecei a ver que eu poderia, né, ter clientes que poderiam ficar comigo anos para resolver um problema, por causa do próprio método. Claro que existem dentro da própria psicologia, né, várias abordagens, né, que às vezes facilitam mais esses tipos de tratamento e tal. Mas a hipnose, ela me encantou. Por quê? Por causa exatamente disso. Eu consigo ser mais assertivo. Se eu não quiser nem conversar com a pessoa, não tem problema. Ela não precisa me contar nada da vida dela. Porque quando ela estiver no processo de relaxamento, e é um relaxamento consciente, esse que é o interessante. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu vou ficar fazendo hipnose, eu vou lá para Marte, né, para outro planeta. Imagina isso, né? A sessão de hipnose como se desligasse do mundo
e fosse tipo assim, virasse um fantoche na mão do profissional. Não é isso, não né? Na realidade, nós somos um GPS. Né? Na realidade, eu uso um método que é o QPS. Né? Que é o quê? Você tem que querer. Primeiro passo, você tem que querer passar pelo processo. Se você não quiser, nada acontece. Porque nós não fazemos nada que você não queira. Né? Então, você precisa querer. Segundo, você precisa ter um posicionamento, o que a gente chama de postura mental. Por exemplo, você coloca o endereço no GPS. Se ele fala para ir para a direita, você vai para a esquerda? Você tem que obedecer. Né? Se ele fala assim, vira à direita e vira à esquerda. Você não atinge o objetivo. Exatamente. Né? E o terceiro passo, né, que é o S, né, do QPS, é sentir. Né? Então, tudo aquilo que for dado como comando, você querendo, você tendo uma postura mental e buscando aquelas sensações, né, porque está tudo gravado. Né? É que nem, por exemplo, eu falar para você agora. O inconsciente, né? Na verdade, você faz uma sessão para que a própria pessoa busque aquela informação que às vezes está lá na gavetinha guardada e a pessoa às vezes não entende o porquê. Isso. Mas aquela situação anterior tem um efeito ali no dia a dia da gente, né? Exatamente. Está tudo gravado no subconsciente. São sensações, são experiências que foram desenvolvidas ao longo da vida, né? Boas ou não, né? Estão gravadas lá. É que nem eu falar assim, por exemplo, para quem está nos assistindo, feche os olhos agora, imagine na sua frente uma mesa. Ela está com o olho fechado. Aí fala assim, agora imagine ao seu lado uma faca. O olho fechado vai imaginar. Agora imagine na sua frente um limão, bem verdinho. Corte esse limão. Olhe para ele. Agora chupe esse limão bem azedinho. Automaticamente a pessoa puxa a saliva. Sente, né? Sente a saliva. Eu passei por isso. Sente a saliva. Por quê? Porque a sensação de chupar um limão, uma grande maioria das pessoas já tiveram essa experiência. Então está gravado. E aí vem já a saliva. Né? Recorda. A hipnose é exatamente isso. É você vivenciar novamente aquela experiência. Qual que é o bacana? Que hoje você consegue ressignificar. Então, por exemplo, se você sofreu um trauma lá atrás como criança, a sua concepção era como criança. Hoje você é uma mulher adulta. Então, hoje, como uma mulher adulta, você consegue ter uma outra percepção do mesmo problema. Então, você consegue hoje orientar aquela criança que recebeu um problema, vivenciou o trauma, e aconselhar ela de forma adulta. E dizer para essa criança que ela, agora adulta, não está sofrendo com aquilo, que ela conseguiu lidar com aquilo, que hoje ela entende que aquilo, de alguma maneira que aconteceu, mas hoje ela é uma pessoa totalmente capaz, autônoma, entendeu? Que tem autonomia sobre suas vontades, e ela consegue ressignificar aquilo e seguir tranquilamente. É tudo muito curioso, né? Trabalhar com o inconsciente. A mente, né? A mente é uma máquina, é uma máquina. A gente só usa nem 1% do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, pessoas que têm problema com cigarro, com bebida. Né? Todo tipo de tratamento, né? Emagrecimento, depressão, vícios, ansiedade, medos, fobia, né? transtorno, né? Tudo que, eu até brinco, né? Tudo que não é tangível, né? Você consegue trabalhar na hipnose. Né? Por quê? Trabalha sensações, né? Trabalha sensações. Que interessante. E, por exemplo, aquela pessoa que tem algum trauma, às vezes medo de dirigir, alguma situação, né, que relembra e acaba travando, né? Até na questão da gente, né, conversar diante de uma câmera, oferecer uma palestra, né? Às vezes tem gente que tem muito conhecimento, porém na hora que vai fazer aquele trabalho, né, ou executar alguma coisa, o inconsciente trava, né, parece que dá um apagão. No caso é o subconsciente, porque você tem o consciente, o subconsciente, tem o inconsciente. Quer ver o exemplo? Quando você levanta de manhã, você fala assim, ó, agora irei levantar, agora eu vou no banheiro, vou pegar a pasta de dente. Não, né? Tudo no inconscientemente você já vai fazer, está tudo no automático. Já está acostumado, né? Isso, está tudo lá, está no inconsciente. Inconscientemente você faz, né? Mas o subconsciente é o camarada que registra tudo. E é ele que entrega tudo. Porque conscientemente você não vai lembrar. Por quê? É igual aquele filme, tem o filme
Esqueci o nome do filme. Divertidamente. Aquilo lá, aquele desenho animado. Que tem o medinho, isso. Que tem o nojinho, que tem a felicidade. E aí tem as bolas, né? Que vai lá e são guardadas. Exato. E às vezes algumas são eliminadas. Exato. Então, para você também que quer entender um pouquinho mais, assim, de maneira fácil, né? Divertida, inclusive o filme Divertidamente fala a respeito disso, né? Eu assisti através de alguns treinamentos que eu fiz que indicaram esse filme, então é bem real, né? De maneira assim, bem simples, né? De se mostrar, mas fala um pouquinho sobre essa parte, né? Do nosso inconsciente, do subconsciente, de tudo que a gente guarda, né? Exato. Fala ilustradamente de como que é esse processo. Eles foram muito inteligentes de fazer de forma bem animada, né? Em desenho, porque todo mundo tem o lado criança, né? E aí a gente não cria uma rejeição para aquilo. Então a gente acaba assistindo, se envolve com aquilo, né? E consegue se conectar com a mensagem que o filme quer passar. Mas é exatamente aquilo. E através desse trabalho que você tem feito, através da hipnose, você também está fazendo o lançamento do Desafio 90 Dias. Exato, é um programa, na realidade, né, que a gente deu o nome, eu e as minhas colegas, né, porque é um trabalho multidisciplinar. No meu caso, trabalhando com a hipnoterapia, a Marina trabalhando com a parte de nutrição comportamental, né, e a Daniele, que é proprietária de uma das unidades, né, da X-Prime, que cedeu o espaço dela, inclusive, e um personal trainer, para poder auxiliar as pessoas que estão com sobrepeso, né, que hoje, de repente, eles vão fazer algum exercício, eles podem causar lesões. E aí, por causar lesão, acaba desanimando, aí não vai fazer mais nada, né? Então, a gente tomou esse cuidado, por isso que chama Desafio 90 Dias, onde nós vamos trabalhar a causa dessa obesidade. Para quê? Para que a pessoa não precise, de repente, passar por uma bariátrica. Tanto que se a pessoa pesquisar aí no Google e digitar bariátrica, ou hipnoterapeuta, ou hipnoterapia, vai aparecer, né, aí no Google, aqui na região metropolitana de Campinas, os nossos pontos, né, onde a gente tem atendimento, justamente para que a pessoa não sofra. Porque a bariátrica trabalha o efeito e não a causa. Vai lá, instala ou um balão gástrico, né, ou reduz o estômago, e se a pessoa fizer direitinho o programa, eu dou de presente para ela um balão gástrico hipnótico. Ela recebe aquele balão gástrico na mente dela. O organismo vai achar que ela realmente passou por um processo de cirurgia e que ela tem dentro dela um balão gástrico e que ela não pode comer além daquilo que está programado na mente dela. Nossa. Só que só dá para fazer isso, no meu ponto de vista, quando a pessoa está engajada. Porque se eu faço a instalação desse balão gástrico com uma pessoa que não está engajada com ela mesma e com o processo, a mente dela vai sabotar o processo. E aí o que acontece? Ela volta tudo de novo. Agora, quando ela já está programada ali por 90 dias, ela está caminhando, ela está engajada com ela mesma, e a gente foi trabalhando ao longo dos 90 dias as causas que levaram ela a ter aquela fome emocional, a gente consegue depois, em 90 dias, dar de presente para ela um balão gástrico. Então ela já vai perder peso e depois ela mantém com o balão gástrico lá na mente dela. Assim, nem todo mundo está preparado psicologicamente para ir para a mesa de cirurgia. Exato. E a questão da saúde também, né? Que às vezes tem que ter de qualquer forma uma preparação antes, o risco da cirurgia e os cuidados depois da cirurgia, né? Essa semana mesmo passou na sexta-feira, se eu cortar aqui agora voltou na hora na minha cabeça. Passou, acho que foi na sexta, no Globo Repórter, uma matéria sobre pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica. E lá as pessoas falaram, né? Nossa, a gente fez a cirurgia, mas não tratou a mente. A cabeça de gordo, de obeso, continuou ou voltando ou tendo outros tipos de efeitos, né? Problemas de saúde também. Porque precisa realmente da reeducação, né? Da orientação. Exato. E, com certeza, né? O acompanhamento com o nutricionista e com o personal trainer que vai colocar a pessoa para fazer exercícios da maneira correta, também é muito importante, além do tratamento do psicológico, né? Tratar a mente para que
siga as orientações também, né? Exato. E detalhe, esse programa, nada é proibido. Olha que coisa louca. Ah, mas eu posso continuar comendo doce? Pode. Ah, eu posso continuar tomando Coca-Cola? Pode. Porque, na realidade, a gente faz um trabalho onde a gente só reduz essa intensidade do desejo. Então, porque assim, todo tipo de regime, dieta milagrosa, ela tem uma probabilidade de desenvolver um transtorno na pessoa. Porque foi cortado de forma muito severa. Aí vem os chamados efeitos sanfona, né? Que às vezes a pessoa até consegue emagrecer, mas emagrece e volta a engordar porque não tem nem o acompanhamento, nem a orientação adequada, né? Às vezes tem muita gente que faz sozinha, né? Tenta fazer a dieta e às vezes faz de maneira errada. Porque quer fazer, acaba piorando. Porque quer fazer da noite para o dia, acha que vai resolver amanhã, não vai, porque pode tratar o efeito, percebe? Não que essas dietas não funcionem. Ela vai funcionar, a dieta, só que a causa está lá ainda. Então, a primeira vez que ela passar naquele botão da causa, uma situação que ela passar, encostar naquele botão, desencadeia tudo de novo. Então, não adianta. E o problema não é isso. A questão dela só voltar a engordar, está tudo certo. O problema é ela desenvolver um transtorno alimentar, que aí ficou feio. Aí depois não adianta vir contra dieta, nada. Aí é tratamento psicológico mesmo, é acompanhamento, hipnoterapia constante. Por quê? Porque aí você precisa desconfigurar aquele transtorno, porque foi desenvolvido, entendeu? Então, mas é um trabalho legal, a gente está feliz, já temos algumas pessoas já fazendo esse programa, então tem um resultado muito legal. E esse, assim, seria um dos serviços mais procurados nesse segmento? Tem algum outro assim que Ansiedade, depressão, é na hora que você vai fazer a anamnese, você descobre que a pessoa não é ansiosa. Depressão hoje é dor de cabeça do século, né? Hoje é assim, hoje você tem dor de cabeça, antigamente, né? Hoje você tem depressão. Então, mas na realidade... É comum, né? Então, mas aí que tá, na hora que você vai fazer uma anamnese, por exemplo, eu tive uma paciente agora, ela, eu tenho ansiedade. Tá bom. Aí na hora que você vai ver, não é ansiedade. Porque assim, se você vai fazer vai tirar habilitação, e você tem a prova no dia seguinte, é comum você se sentir ansiosa. Por quê? Não é algo que você faz corriqueiramente, né? Então você está nervosa, é medo de ser reprovado, de perder o investimento, né? Aí eu vou fazer uma prova de vestibular, estou ansiosa, tá tudo certo. Essa ansiedade é positiva. Tem o pico de ansiedade, mas depois normaliza e tá tudo certo. Agora, o problema é que quando a pessoa... ansiedade constante. Exatamente. Aí essa é o problema. Entendeu? Só que assim, tudo isso tem causas, então você só precisa identificar onde foi, entendeu? Muito interessante, assim, uma informação que a gente não tem muito acesso, né? Não é muito comum, a gente não acha hipnoterapeutas por aí, assim. Até tem, só que as pessoas não normalmente elas vão buscar um psicólogo. Aí depois eles falam assim, mas como que funciona esse negócio de hipnoterapia? É importante a gente dizer que, assim, no caso da hipnoterapia, né, tem toda a questão do estudo, né, que você fez, sim, porém é um tratamento na mente, né, não usa medicações, não usa o próprio tratamento de dentro para fora, né? Sim, sempre, né? O próprio psicólogo em si não pode, né, receitar nenhum tipo de medicamento, né? Só o psiquiatra, né, que pode fazer isso. E a hipnose já foi comprovada, né, e já foi liberada, né, já foi reconhecida, vamos dizer assim, né, pelos órgãos competentes, né? Que hoje é uma ferramenta, é uma ferramenta poderosa hoje na mão de um bom profissional. Muito interessante, Nicolas. E para entrar em contato com você, para saber sobre a contratação de uma sessão, essa orientação, como que a gente faz para entrar em contato com você? Isso, é só entrar em contato no número 19 9-2002 6843. Muito bom. Para você que precisa aí de uma orientação, né, que tem algum tipo de transtorno, que queira uma orientação um pouco mais aprofundada, né, sobre essa questão, então entre em contato, fale com o Nicolas para você ter mais uma orientação a respeito disso e saber mais informações caso você queira contratar esse profissional que tem muito conhecimento aí para executar esse tipo de serviço. Daqui a pouco voltamos com mais conteúdo do Nicolas
sobre a novidade aí também, programa Ousadia e Sucesso. Daqui a pouco, depois do intervalo.